gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida, e o que eu posso retribuir a Ele é contar o que Ele fez na minha vida, amém? Vamos ler Marcos 5:25. Acredito que muitos conheçam essa palavra, porque é uma mulher que eu admiro, a fé dela, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre, amém? Uma grande multidão seguia Jesus e, apertando com todos os lados, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha sem contudo melhorar na saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, em meio à multidão, e tocou nas vestes dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu que o seu corpo estava sendo curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe a toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. De início, essa palavra, ela já ministrou muitas coisas em meu coração. E hoje ela ministrou sobre esperança e sobre rótulos. A gente consegue ver na Bíblia que aquela mulher, ela não tinha um nome. Ela era reconhecida pela maior dor dela, como a mulher do fluxo de sangue. Aquilo era justamente motivo de vergonha, porque naquela época onde ela tocava era imundo, aquilo se tornava imundo. Mas aquela mulher, sedenta por cura, foi até a multidão e tocou nas vestes do Senhor. Ela usou um método totalmente diferente do que os outros, porque os outros estavam indo e apertando a Jesus. Talvez as outras pessoas pensavam: sabe, se ele me tocar, eu serei curada. Mas aquela mulher falou: se eu tocar nele, eu serei curada. Não é preciso que ele me toque, porque eu sei que se eu tocar apenas nas vestes dele, eu serei curada. Aquela fé daquela mulher era tamanha, porque você consegue imaginar que aquela mulher estava vendo 12 anos sofrendo por aquele mal. E ela falou: sabe, eu já fiz tudo, já passei por médicos e nada resolve. Mas ela escutou falar de um Deus, de um Jesus que curava. E mais que isso, ela teve a fé de chegar e tocar nas vestes dele. Ela enfrentou a multidão, o medo, e tocou nas vestes do Senhor. Sabe, quando a gente está sofrendo há 12 anos daquilo, a gente talvez perca a esperança, sabe? E Gideão, por exemplo, ele ficou 7 anos sofrendo sem saber do dia de amanhã, porque ele não sabia se ele morreria de fome, porque ele estava sem esperança. Como? Ele não sabia do dia de amanhã. Você ter esperança é justamente sonhar no dia de amanhã, pensar no amanhã e projetar coisas para amanhã. E como uma pessoa que está enferma, uma pessoa que não está com fome, como ela vai saber do dia de amanhã? Como ela pode sonhar? Porque se eu sei que eu vou morrer amanhã, eu falo: não tem do que eu sonhar, sabe? E a fé deles, a fé daquela mulher, falou muito comigo, sabe? E a respeito dos rótulos, aquela mulher, ela tinha um rótulo de mulher do fluxo de sangue. Era a maior dor dela, e as pessoas chamavam isso. Imagine você ser chamada como a mulher que traiu o marido, ou a mulher que foi traída, ou a mulher que tinha tal doença. Imagine você ser reconhecida assim, como a sua maior dor, como a sua maior vergonha. Imagine sermos reconhecidos assim. E sabe, igreja, eu vou contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida e dos rótulos que eu colocava em mim e que as pessoas também colocavam em mim. Eu coloquei um rótulo na minha vida e que eu jurei que isso nunca ia sair. Sabe, eu perdi a esperança, eu perdi a fé.
E eu falei, eu comecei a pensar que eu era doida, eu comecei a pensar que eu tinha retardo mental, depressão, ansiedade. Eu coloquei aquilo sobre a minha vida. E eu coloquei aqueles rótulos na minha vida. Sabe? Eu contei meu testemunho para os jovens. E o Senhor, o pastor, quando ele me confiou essa oportunidade, eu fiquei surpresa. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei assim, amém, seja o que Deus quiser. E eu vou contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida. Aos 6 anos de idade, eu fui abusada por um presbítero dentro da igreja, na minha antiga igreja. E isso aconteceu de uma forma que era uma pessoa que nós confiávamos, era uma pessoa que a gente ajudava, era uma pessoa que estava ali presente, sabe? Aquela pessoa que a gente confia. E ele fez isso comigo. Eu tinha 6 anos de idade e foi num lugar onde a gente confia, né? Dentro de uma igreja. O que pode acontecer de mal dentro de uma igreja? E aos 6 anos, isso aconteceu e eu guardei isso durante 6 anos. Então eu fiquei 6 anos guardando tudo aquilo para mim. Eu não contei para minha mãe, eu não contei para meu pai, eu não contei para minha irmã. Eu guardei aquilo para mim, eu não contei para ninguém sobre que aquilo tinha acontecido. Porque aquilo eu achava que era besteira, né? Você pensa, isso é besteira, eu não tenho por que preocupar os meus pais disso. Eu não tenho por que falar para minha mãe sobre isso, ela tem tantos problemas, sabe? Não tem por que a gente colocar isso agora. E foi passando o tempo e eu também não entendia, porque eu era muito nova, né? E o Satanás, olha o Satanás, ele derrama culpa sobre a nossa vida, sabe? Quem aqui conhece ou já passou por um abuso, sabe que o que mais dói é a culpa, porque a gente se sente culpada. A gente se sente culpada. E eu lembro que eu passava noites falando, Senhor, me perdoe, Pai, me perdoe. Eu não queria ter feito aquilo. E hoje eu falo, gente, do que eu tinha que pedir perdão? Ele que fez aquilo comigo. Eu não tinha culpa, eu era uma criança. E tudo aquilo aconteceu e aos 12 anos, meus pais estavam passando por dificuldades e eu e minha mãe fomos morar na casa do pastor e da pastora, na casa dos fundos. E naquele lugar, o Senhor falou que naquele lugar coisas que estavam ocultas iam ir à tona. E eu não planejava contar isso, eu não queria contar isso. E do nada me deu um estralo assim, eu falei, do nada, eu falei assim, mãe, eu fui abusada. E soltei assim, aí eu lembro que de início ela começou a chorar e começou a falar tudo, me abraçou e começou a perguntar quem tinha feito, quem era. E a partir daquele momento, a gente começou a contar, quem sabe disso é a Thaís, claro, meu pai. E para contar para o meu pai, a gente tinha que ter aquele cuidado, aquele zelo para contar para ele, né? Porque imagine você sendo pai, contar para você que a sua filha tinha sido abusada. E então a gente teve aquele zelo, aquele cuidado para contar para ele. E a gente contou, e aquilo, minha mãe falou assim, Duda, você tá bem com isso? Eu falava, mãe, eu tô bem, tá tudo certo, já faz tempo. E eu coloquei um ponto final naquela história, sabe? Eu falei, eu quero esquecer disso tudo. E o Dário sempre falou que eu ia testemunhar sobre isso. Na verdade, todo mundo falava, não, Duda, isso vai virar testemunho. Eu ficava, não, Deus me livre, que eu não quero falar disso pra ninguém. Porque aquilo era motivo de vergonha pra mim, né? E eu coloquei um ponto final naquela história. E eu falei, pronto, encerrou. Até aqui acabou, eu quero esquecer desse assunto. Eu não quero ficar pensando nisso, porque aquilo me feria, aquilo me fazia mal. Então, aos meus 14 anos, eu havia sofrido de fortes dores na barriga. E eu sofria, 12 anos eu já sofria, só que aí passava. Aí eu sofria de novo, aí passava. E toda hora minha mãe me levava para o médico para saber o que era aquilo. E não tinha solução, ninguém sabia o que era. E me mandava de volta para casa. Então, aos meus 14 anos, em torno de janeiro, dia 24 de janeiro de 2022, a médica passou para mim fazer endoscopia. E minha mãe morria de medo. E eu não lembro se os irmãos lembram sobre que toda quarta-feira, pós-culto, tinha oração. E minha mãe começou a orar. Senhor, me mostra o que a Duda tem. E aí ela teve paz a respeito da endoscopia. Então ela falou, vou deixar nas mãos do Senhor. E aí ela fez a endoscopia.
e os médicos fizeram, né, a endoscopia. A gente foi para a Santa Casa de Santos fazer, e lá a gente descobriu que eu estava com algo chamado tricotomania. Eu pesquisei no Google para mostrar o significado, e eu vou ler aqui para vocês. Tricotomania é formada a partir da ingestão de cabelos, são geralmente encontradas em adolescentes do sexo feminino, especialmente com depressão ou retardo mental, que geralmente é levado a óbito. E falando, né, de forma mais clara, eu comia cabelo. E se você me perguntar, Maria Eduarda, você lembra? Por que você fazia isso? E eu te respondo, eu não sabia que eu fazia isso. Isso era algo do meu subconsciente. Depois de passar na psicóloga, eu fui entender que aquilo era uma forma de me culpar. Eu arrancava os fios e eu engolia, como se eu pegasse a culpa e colocava para dentro. Eu tirasse aquilo e colocava para dentro. E a minha família não sabe, meus primos que estão aqui também não sabiam, porque isso é algo que eu guardava no meu particular. Por isso que eu coloquei rótulo sobre a minha vida como doida, como retardada. Porque era assim que os médicos me viam, era assim que eu me via. Mas o pai, ele pegou aquele rótulo e ele colocou aos pés da cruz e ele me chamou de filha. Enquanto os médicos olhavam para mim e falavam, só com remédio, não tem o que fazer, tem que tomar remédio, porque senão essa menina vai voltar a comer cabelo e ela vai ter que passar por essa cirurgia, e mais uma cirurgia dessa ela não vai aguentar. Mas o Senhor chamou de filha, e aquela vida que parecia vazia, hoje está aqui contando testemunho e declarando, em nome de Jesus eu venci isso. E eu passei por uma cirurgia, porque, para quem não sabe, o cabelo ele não é digestivo. Quando tem 3 fios de cabelo, ele acaba saindo. Porém, quando é muita quantidade, ele não sai. E tinha muito cabelo. Tinha muito cabelo. Tanto que eu passava a mão, eu sentia. Era tipo um calombinho assim. Eu sempre sentia aquilo e eu achava que era normal. Depois que a gente foi descobrir, eu mostrava assim para minha mãe e falava, mãe, tá vendo isso? É aqui que dói. E aí eu fui descobrir, já tinha muito cabelo, já tinha muito. E aí os médicos me operaram. E aí eu lembro que exatamente que eu perguntei assim, mas não vai precisar me abrir, né? Porque eu não quero ficar com cirurgia, não quero ficar com nada, não quero ficar com marca nenhuma. E aí os médicos falaram assim, não, tá de boa, vai enfiar 2 negocinhos aqui, vai sair aqui, não vai precisar te rasgar, fica em paz. Pronto, eu fui em paz, eu fui aquilo sorrindo. O Senhor me blindou de uma forma que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então eu fui como se estivesse indo para um hotel. Eu mostrava meu quarto, eu gravava meu quarto para o meu pai. Falava, olha pai, meu quarto, olha o quarto que eu vou ficar. E o Senhor, Ele é tão bom para mim, porque Ele preparou para mim o melhor dos melhores cirurgião que eu podia imaginar para me operar. Ele preparou o melhor para me operar. E talvez aquilo gerou muitas coisas em mim, mas o Senhor, Ele preparou o melhor para mim. E eu passei por aquilo, e quando eu saí da cirurgia, eu lembro que eu olhei para mim e eu vi um negócio e eu falei assim, Ele me cortou. Eu comecei a ficar desesperada, e naquela sala não estava minha mãe. E então, na hora que eu entrei para o centro cirúrgico, que eu já tinha ficado sem minha mãe, foi quando eu comecei a ficar desesperada. Porque enquanto estava minha mãe lá, eu estava em paz. Aí ela saiu, eu comecei a ficar desesperada. E aí, quando eu acordei, ela também não estava lá, e eu comecei a ficar desesperada, e eu comecei a gritar por ela. E eu lembro que as enfermeiras falavam assim, gente, tem uma mãe doida aqui querendo ver a filha dela, que não sei o que. E eu falava, é a minha, deixa eu ver a minha mãe. E ninguém deixava eu ver, eu apagava. E aí eu lembro que isso foi no culto de Santa Ceia, que eu passei por essa cirurgia, foi no dia 12 de fevereiro. No dia 24, 25 mais ou menos eu descobri, no dia 12 eu já estava sendo internada. E os médicos falaram, assim para mim, olha, mais 4, 5 meses seus órgãos iam estar parando. E seus órgãos parando, você ia morrer. Se você ficasse mais 4 meses, eu fiquei com aquilo 2, quase 3 anos. Eu não sei, na verdade, quanto tempo que eu fiquei com aquilo, mas eu fiquei com aquilo durante muito tempo pela quantidade. E mais 3 ou 4 meses eu teria morrido. E o Senhor, Ele é tão bom, porque Ele preparou o tempo para mim contar para minha mãe. Ele preparou o tempo para mim falar com ela, o tempo para mim ser internada. E eu lembro que eu pensei, mas por quê, né? Por que eu tô passando por uma cirurgia?
porque eu estou sofrendo dores não só físicas, mas psicológicas, porque eu estou passando por tudo aquilo, eu estou sofrendo tudo aquilo dos médicos, que os médicos olhavam para mim e eu me sentia um lixo, porque eles olhavam para mim e falavam, essa aí, mãe, você vai ter que dar remédio para sua filha. E minha mãe, não, eu não vou dar. E minha mãe, não queria dar remédio para mim. E os médicos falavam, mãe, se você não dar remédio para sua filha vai voltar a fazer isso. Sua filha voltando a fazer isso, ela não vai aguentar mais uma cirurgia. Você quer dar remédio para sua filha ou você quer esperar ela vir fazer mais uma cirurgia? E eu lembro que a gente estava meio que um beco sem saída, porque minha mãe tinha ficado sem trabalhar e ela estava cuidando de mim. Eu fiquei muito tempo no hospital, depois eu acabei voltando para o hospital. E nesse tempo que eu fiquei com a minha mãe, eu estava em paz, porque eu tinha as minhas crises de ansiedade, eu tinha outros problemas, eu estava com a minha mãe. Então ele estava ali por mim. Quando eu voltei a estudar, quando eu voltei a ter minha vida ativa, parece que aquilo se intensificou de um modo, porque é como se tivesse um bicho adormecido, sabe? E quando a bomba toda estourou, parece que tudo começou a causar. Eu comecei a tomar os remédios. Quando eu ficava um dia sem tomar remédio, eu começava a ter crises fortes, que eu não conseguia parar, e eu ficava horas. E eu lembro que a gente foi dormir na casa da Thaís e do Matias, e eu tinha esquecido o remédio. E naquele dia eu tive crises, e eu não sabia o porquê que eu estava tendo crises. Eu acho que isso é o que mais dói, porque eu não sabia o porquê. Eu falava, mas por que eu estou passando por isso, sabe? E quantas vezes eu me perguntei o porquê eu estava passando por isso. Eu estava padecendo, eu estava sofrendo por algo que não tinha sido eu que tinha feito, por algo que eu não tinha culpa. E eu passei por isso. E eu me questionei muitas vezes. Se eu falar que eu não me perguntei, eu falei, Senhor, e eu me vi como sabe aquela menininha pequenininha que está indefesa e não sabe o que fazer? Eu me via assim. Eu parecia que eu corria para um lado e não tinha saída, eu corria para o outro e também não tinha saída. Porque eu vivia a minha vida um dia de cada vez, parece que cada dia acontecia muita coisa e no outro acontecia muita coisa e isso se repetiu. O meu encontro, e eu falo que a minha cura com o Senhor começou quando eu deixei de tomar os meus remédios. Porque minha mãe falou, não, Maria Eduarda, a gente vai cortar e você não vai tomar mais remédio. E eu lembro que eu comecei a melhorar. Mas a minha cura que eu falo, que eu declarei que eu fui curada, foi na casa do Pai. O pastor falou ontem sobre a casa do Pai e me veio isso muito na cabeça, porque a casa do Pai talvez tenha um lugar onde me feriu, porque foi na casa do Pai onde eu passei por aquilo, mas foi na casa do Pai onde eu recebi a minha cura. Foi na casa do Pai, aos pés do Pai, que eu recebi a minha cura. Sabe, igreja, eu já não tinha esperança. As pessoas me perguntavam, Duda, mas o que você quer ser? E eu não sabia responder, porque eu não sabia o que ia ser de mim. Eu realmente me sentia um beco sem saída, eu me sentia sem esperança. E a palavra esperança, o Senhor ministrou muito em meu coração. Porque quando as pessoas vivem um dia de cada vez, sem esperanças, sem sonhos, e eu comecei a orar e eu falei, Senhor, que nesta noite, o Senhor, aqueles sonhos que estavam adormecidos, o Senhor, que elas voltem a sonhar, que os seus filhos voltem a sonhar. Porque em Salmo 149:5, como é feliz aquele cujo auxílio é de Deus de Jacó, cuja esperança espere no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa cura depende do Senhor. Talvez o método que você esteja usando para ser curada, talvez seja aquele de querer apertar Jesus e falar que Ele me cure. Eu estou na minha casa e que Ele me cure. Não, enfrente a multidão e vá até Ele e derrame aos pés dEle e fala, Senhor, eu preciso ser curada. Eu preciso da minha cura. Aquela mulher ficou 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo. Mas aquela mulher, ela recebeu a cura dela. Aquela mulher, ela recebeu a cura dela. Talvez ela estava sem esperança. E quantas pessoas se vê aqui sem esperança, sem motivo, e olha e fala, e vê os problemas e fala, tá, mas os meus sonhos não é compatível com a minha realidade. Os meus sonhos, irmão, eu falo pra você que eu não tinha nem sonho. E eu tava falando pra minha mãe, que a Rafaela me ensinou muito sobre isso. Porque quando eu tinha um sonho, ela falava, Duda, sonha mais alto, porque o Senhor vai te dar muito, muito mais além do que você está sonhando. E aquele sonho começou a florescer, sabe? Aqui tem sonhos aqui que eu consigo olhar e eu falo, Senhor,
está adormecido, porque não é compatível com a realidade. Mas o Senhor, nesta hora, Ele está derramando sonhos de volta, esperança de volta e desejos de volta. Passar por tudo aquilo, as pessoas sempre falavam que aquilo ia gerar testemunho. Maria Eduarda, mas você está gerando testemunho, olha que lindo. Dário, eu lembro que ele falava muito para mim, Duda, você está gerando testemunho. Duda, calma, Duda, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, o Senhor está com você, você não consegue ver o cuidado dEle. E quando a gente se sente com medo, a gente começa a ter os problemas e a gente não consegue olhar e ver o Senhor nos problemas. Sabe, é tão bom falar da bondade do Senhor, mas quando está tudo certo, a gente fala, o Senhor é bom. E quando está tudo errado, cadê a bondade do Senhor? E quantas vezes eu me perguntei, cadê a bondade do Senhor na minha vida? Porque eu estou tendo crise, a minha família não está bem, minha família não está unida. Cadê a bondade do Senhor? E eu olhava para baixo todos os dias, eu via o que aquele homem tinha feito comigo. Não só eu pensava e eu imaginava, não, eu via, porque a cicatriz me lembrava do que ele tinha feito comigo. E hoje eu falo, a cicatriz me lembra do que o Senhor fez comigo. Essa cicatriz me lembra do como o Senhor foi fiel na minha vida. E hoje eu olho para ela e falo, essa é a marca da bondade do Senhor na minha vida, porque foi graças a essa cicatriz que hoje eu estou viva. Os médicos, eles olhavam para mim e viam uma vida vazia, sabe? Aquela menina que precisava de remédio para se manter viva, mas tinha um pai que olhava para mim e falava, tem vida aí. Um pai que olhava por mim e falava, eu creio que tem vida aí, isso é para gerar testemunho, descansa em mim. Eu não conseguia entender esse descanse no Senhor, mas quando a gente descansa nele, tudo se torna tão mais leve, sabe? Tão feliz. Eu falo que viver com o Senhor é igual um livro encantado, que a princesa, ela passa por dificuldades, mas no final sempre há um felizes para sempre. E eu falo exatamente assim, no final vai ser felizes para sempre. Eu posso estar passando por tudo, mas no final vai estar feliz para sempre, porque eu estou com meu Pai. Eu estou com meu Pai. Foi aos pés do Mestre que eu encontrei a minha cura. E não só a minha cura, mas a minha felicidade. A minha verdadeira felicidade. O pastor falou aqui sobre felicidade do mundo, que a felicidade do mundo é passageira, que tem um prazo de validade. É exatamente assim. Enquanto a gente busca a felicidade no mundo, a nossa felicidade vai ter prazo de validade. Mas quando a gente busca a nossa felicidade no Senhor, ela é eterna. Ela é eterna, porque aos braços do Pai que nós encontramos refúgio, felicidade. Sabe, o Senhor, Ele é tão bom para mim. E hoje eu consigo ver a bondade dEle nos mínimos detalhes. Na vida da minha mãe, que... Ai, gente, vou até chorar pra falar da vida dela. Porque quando eu me sentia tão sozinha, ela me mandava um abraço. Quando eu me sentia só, tinha um abraço da minha mãe. E o Senhor, Ele é tão bom na minha vida, porque Ele me deu a melhor mãe do mundo. Ele me deu a mulher que sempre estava lá para me abraçar. E que na época eu não conseguia ver os problemas que ele estava carregando. E a culpa também que ele estava carregando, sabe? Porque eu era totalmente da responsabilidade dela, sabe? E hoje eu vejo o peso e a culpa que o Satanás também queria colocar na vida dela. E hoje eu estou aqui para falar que aquela culpa caiu aos pés de Jesus, porque hoje eu estou aqui declarando que tem vida. Eu estou declarando que por mais que os médicos olhavam para mim e não via, eu estou falando que hoje o Senhor, Ele derramou vida e cura sobre a minha vida. E hoje eu consigo ver a bondade do Senhor. Eu consigo enxergar a bondade do Senhor na minha vida. Quando eu olho o que Ele fez por mim. E eu me questionei e falava, Senhor, mas por que tanto tempo? Por que eu demorei tanto tempo para falar para minha mãe? Por que eu demorei tanto tempo para contar? Se eu tivesse contado mais cedo, aquilo não teria acontecido comigo. Talvez eu não teria eu não teria esse problema, sabe? Era só ter contado para os meus pais. Mas o Satanás, ele nos aprisiona de uma forma,
de uma forma, porque eu lembro que todas as noites eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu me sentia só. Eu me sentia tão sozinha, sabe? A gente escuta falar, quando a gente é criança, a gente escuta falar de um Deus, a gente escuta falar de um Deus que salva, de um Deus que cura. E como Gideão falou, mas Senhor, se o Senhor está comigo, como que o Senhor está comigo? Se eu escutei maravilhas que meus pais me contaram. E era exatamente assim, a gente escuta maravilhas que nossos pais contam, mas quando a gente é criança a gente não consegue entender. E eu me vi como Gideão, onde as pessoas falavam, o Senhor é contigo, e eu falava, como o Senhor é comigo? Olha o que eu estou passando. As pessoas não conseguem entender, e quem olhava para mim viu uma criança feliz, porque a minha família não sabia o que eu passava. Ninguém sabia o que eu passava ao certo, mas o Senhor, Ele sabia. O Senhor, Ele sabia, o Senhor, Ele derramou cura sobre a minha vida, e hoje eu estou aqui para dizer e proclamar, tem cura. Talvez o método que você esteja encontrando para ser curada não é esse, sabe? Você está esperando que a cura venha, que o Senhor toque em você, mas hoje eu falo, vá aos pés dEle e clame pela cura, que o Senhor, Ele vai derramar cura sobre a sua vida, aleluias. O nosso Deus, Ele derrama cura sobre as nossas vidas. Vá até Ele, se derrame aos pés do Pai, aleluias. Se derrame aos pés do Pai. A equipe de louvor pode estar subindo em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja. Que hoje o Senhor, Ele possa derramar cura sobre vidas aqui. Que o Senhor, nesta noite, Ele possa derramar sonhos. Sabe, aqueles sonhos que estavam escondidos, aqueles sonhos que talvez sem esperança, por não saber o dia de amanhã, não sonhávamos. Sabe, o Senhor, Ele derrama cura sobre esta igreja, sonho. Igreja, vá aos pés do Pai, porque aos pés do Pai nós encontramos cura, aos pés do Pai que nós encontramos felicidade, é aos pés do Senhor aonde a gente encontra a verdadeira felicidade, aleluias. Vá aos pés do Pai nesta noite, vá aos pés do Pai nesta noite, aleluia. Vem até a frente, quem quiser vem até a frente, e que nesta noite o Senhor, Ele possa estar derramando sonhos que estavam guardados, esperança. Ah, Senhor, Pai, eu vejo aqui pessoas sem sonhos, sem esperança, por não saber do dia de amanhã. Mas o Senhor, nesta noite, Ele derrama sonhos. O Senhor, nesta noite, Ele derrama vida naqueles que parecem estar tão vazios, mas o Senhor derrama cura e vida nessa igreja, aleluias. Que nesta noite, Espírito Santo possa falar com cada um, que nesta noite, Espírito Santo possa falar na vida de cada pessoa, aleluias. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, amém?